E hoje, com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Sempre assim, só começa a tocar por dentro. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Amém. Vamos lá. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Bênçãos do céu sobre você e sua família querida. Em meu nome e em nome do Quarteto Arautos do Rei, muito obrigado por sua amizade e por sua audiência sempre conosco aqui no programa A Voz da Profecia. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10. Está escrito assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Estas palavras foram ditas pelos anjos de Deus aos pastores que, na noite em que Jesus nasceu, estavam nos campos cuidando das suas ovelhas, lá na região de Belém, na Judéia. Imagine que experiência sublime esses pastores viveram. Quando, encantados pela presença de anjos, ficaram assustados, mas em seguida os anjos lhes dizem: não tenham medo. Nós trazemos para vocês boas novas de grande alegria, e estas boas novas trarão alegria para todo o povo, ou seja, para todas as pessoas, para todas as nações. Os anjos estavam anunciando aos pastores o nascimento do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, Paulo faz referência à vinda de Cristo e diz assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É verdade. Veja, vindo, porém, à plenitude do tempo, ou seja, o tempo certo, exato, pleno, segundo os desígnios de Deus, de acordo com aquilo que havia sido profetizado. É verdade. No momento certinho, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Em Gênesis 3,15 diz que Jesus viria como descendente da mulher. Então a palavra de Deus se cumpre e vem Jesus, na plenitude do tempo, nascido de mulher, enviado por Deus. E Paulo diz assim: nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Essa é a ideia de condenado pela lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Jesus viria, nasceria como nascemos nós, seres humanos, descendentes de Adão e Eva, pecadores. Mas aqui está o ponto: como Jesus, nascendo sob a condenação da lei, poderia resgatar os que estavam sob essa condenação? A questão é simples. Jesus nasceu como nascem os pecadores, mas ele não viveu como nós, os pecadores, vivemos. Em momento nenhum nosso Senhor condescendeu com o pecado. Por isso ele pôde tornar-se o nosso Salvador. Ele pôde nos resgatar da condenação da lei. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, está escrito assim:
Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que por natureza herdastes de vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Deus se fez homem, o rei se fez servo, o leão se fez cordeiro, o santo se fez pecador, para santificar os pecadores. Aquele que era rico se fez pobre, para enriquecer os pobres. Aquele que era grande se fez pequeno, para tornar grandes os pequeninos. O Filho de Deus se fez filho do homem, para que nós, filhos dos homens, nos tornemos verdadeiramente filhos de Deus. Amém. E eu acho interessante que quando José e Maria apresentaram o menino Jesus no templo, ainda bebezinho, segundo o costume da época, um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, falarei inclusive a respeito dele nos próximos programas, ele disse que Jesus provocaria divisão, porque seria causa de ruína para uns, mas de salvação para outros. Uns seriam certamente condenados por rejeitá-lo, mas outros seriam salvos por aceitá-lo. Simeão disse que Jesus seria alvo de contradição, porque uns o aceitariam e outros o rejeitariam. E eu pergunto a você, em que grupo você está? Qual tem sido a sua escolha, a sua decisão? Essa mensagem do Evangelho, de boas novas de salvação, essa mensagem que anuncia o fato de que o Filho de Deus se tornou homem, habitou entre nós e por nós viveu e morreu, ressuscitou, está intercedendo no santuário e virá para nos buscar. Essa mensagem, o que tem provocado na sua vida? Você Amém. Tem sido abençoado e salvo por receber e aceitar essa mensagem? Ou, infelizmente, essa mensagem tem cooperado para a sua condenação, para o endurecimento do seu coração, porque você tem se estado fechado para Deus? Eu suplico ao Senhor que, por sua graça e misericórdia, sensibilize nosso coração e nossa vida, Amém. para que nós atendamos ao chamado do Espírito Santo. Sejamos sensíveis à voz do Senhor e que a mensagem do Evangelho constitua-se numa mensagem de vida, de salvação e de boas novas de grande alegria para você e para mim, porque o nosso coração está aberto para Deus, porque nós recebemos Cristo como nosso bendito Salvador. Oh, Deus abençoe você, que cada dia mais o Espírito Santo venha aproxime de Deus e que a alegria da salvação esteja sendo real e viva em você hoje e por todos os seus dias. Glória a Deus. Que a nossa decisão por Jesus seja real, porque a decisão dele por nós foi verdadeira, foi de fato, não que seja verdadeira, mas ela foi algo assim que ele próprio estava decidido. Ele estava decidido a vir morrer em nosso lugar. E aí é que está a grande questão, né? Jesus morreu para nos salvar do pecado. E o pecado que cometi estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei. Por você foi com grande amor. Ele veio para nos salvar. O meu lugar da condenação, te libertei ali, com meu sangue carmesim. Confuso andei por caminhos de aflição, sem pensar
minha fé desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e teu perdão, para que possas de novo me aceitar? Estão na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Eu sei que tantas vezes, quando estive por aqui, acusações reais eu ouvi, mas sua graça infinita resgatou o meu valor. Como não corresponder a tão imenso amor? Estão na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei. Entregou por você. Foi com grande amor que ele veio. Ele desceu aqui para salvar você. Amém? Você crê? Ele veio para salvar você da morte eterna. Receba. Deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Glória a Deus, amém. Ele veio para salvar você da morte eterna. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo já veio. Ele já cumpriu a primeira parte do plano da salvação, que Amém. consistia em seu sofrimento em nosso lugar. Amém, Jesus. E agora, Senhor, nós, os teus filhos, podemos olhar para o futuro com esperança, porque aquele que veio uma vez virá a segunda vez, mas agora vem como Messias glorioso, como Rei vitorioso, para buscar os seus filhinhos e conceder-lhes a vida eterna. Amém. Pai, nosso coração está aberto a Ti, Nossa, Senhor. muito obrigado, Faze com que o Evangelho constitua-se para cada um de nós, verdadeiramente em boas novas de salvação, Amém. em boas novas de grande E alegria. vida eterna. Não permita, Senhor, que nenhum de nós seja resistente e endureça o coração. Pelo contrário, continua a Tua obra em nós, Senhor, santificando-nos a Ti, aproximando-nos de Ti, para que em Cristo tenhamos a alegria da salvação. Em Amém. Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Agora vamos conversar com a galera que está em casa, né? Com o público de casa. 104,9. A rádio. Coração FM 104.9. Você ouviu aí a Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei, hoje falando sobre o nascimento de Jesus, né, as boas novas de grande alegria. É interessante, né, que no Evangelho nós percebemos exatamente o resultado, o impacto que isso causou na vida de muitas pessoas durante assim, aquele momento em que o nascimento de Cristo foi proclamado. Bom, aqui em Lucas capítulo 2 fala dos pastores. Nós já falamos ontem a respeito dos pastores, né? E aqui diz o texto de uma forma bem interessante, de que Jesus havia nascido numa manjedoura, e porque não havia lugar para eles na estrebaria. Olha que coisa interessante. Porque assim, por conta do recenseamento, haviam ali muitas pessoas nas hospedarias. Na época de Jesus, na época que Jesus estava para nascer, foi levantado um recenseamento para que todos fossem se alistar na sua cidade de origem. E José era natural lá de Belém, e ele foi até Belém para participar ali daquele recenseamento, e estando lá, Maria, que estava grávida, deu à luz. Mas a Bíblia diz que não havia lugar para eles na hospedaria, então Jesus ficou ali com os animais ali. José e Maria acharam um lugar para eles na estrebaria, onde aquele lugar humilde se tornou-se o local do nascimento de Jesus. Ou seja, ele desceu do seu trono, ele que estava no céu, sendo adorado pelos anjos, agora estava ali entre os animais, sendo ali visto pelos poucos seres humanos que ali estavam, né? O fato é que a Bíblia chega a dizer que Maria e José ficaram muito felizes. Era porque, na verdade, ali era o nascimento da esperança. É importante destacar para você uma coisa. O Antigo Testamento tem várias referências à vinda do Messias. Eu vou ler para você algumas dessas referências que se encontram no Antigo Testamento. Vamos ler aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Daqui a pouco eu volto a ler o Novo Testamento para você. Veja bem, aqui no livro de Isaías, nós encontramos duas profecias interessantes. Isaías capítulo 7, verso 14. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe comigo o que está escrito em Isaías capítulo 7, verso 14. Aqui diz assim, olha só o que diz aqui, Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará o nome de Emanuel. Veja que esse texto aqui é uma profecia sobre o nascimento de alguém. Ou seja, nasceria alguém aqui na terra, né? O fato está mencionando o nascimento de um filho, e esta profecia ela é conhecida como uma profecia messiânica. Quando Maria ficou grávida e José se recusou ser o esposo dela,
ele ameaçava deixá-la, o anjo falou com José em sonho, e a Bíblia diz que o anjo citou essa profecia. Aqui em Mateus, no capítulo 18, fala que o anjo, ele apareceu a José num sonho e falou assim: olha, não rejeites, porque o que é gerado nela é obra do Espírito Santo, ou seja, é obra do Altíssimo. Aí ele vem falando algumas coisas aqui, até que chega no verso 22, ele fala assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, é o que diz o texto. A Bíblia é de forma bem clara, né? Ela está falando que a profecia foi precisa, ela se cumpriu no tempo certo. Agora, no livro de Isaías ainda, no capítulo 9, vamos ver aqui Isaías capítulo 9, versículo 2, está escrito assim, ó: o povo, não, capítulo 2, capítulo 9, versículo 6. O verso 2 também é uma profecia messiânica, certo? Mas é o verso 6 que eu quero ler para você. Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui está uma outra profecia de Isaías que refere-se exatamente ao nascimento de Cristo. Ou seja, Jesus nasceu e ele cumpriu exatamente essa profecia aqui. Exatamente fala assim, ó, o texto diz que o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando a Bíblia fala que Cristo é o Pai da eternidade, quer dizer que ele é eterno. Ele é eterno, ou seja, ele é um ser que sempre existiu. O fato de Jesus nascer aqui na Terra não quer dizer que ele passou a existir a partir do momento que ele foi gerado. Não, nada disso. Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, mas a obra que ali estava acontecendo era a obra humana, ou seja, de fato Jesus Cristo ele estava se tornando um homem, mas ele também é divino, ou seja, ele é Deus, ele sempre existiu. Deus é assim, ó, o fato de Deus ser eterno quer dizer o seguinte, que ele não tem início e não tem fim. Você quer ver uma outra profecia do Antigo Testamento que fala que Jesus Cristo é eterno? Aqui no livro de Miqueias, eu li essa profecia ontem, mas quero ler hoje, agora dando uma ênfase diferente. No livro de Miqueias, no capítulo 2, você vai encontrar uma outra profecia, capítulo 5, desculpe, verso 2, você encontra uma outra profecia a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Miqueias é um profeta do Antigo Testamento e ele tem uma profecia aqui, ó, diz assim, ó: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares, de ti, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Quando o evangelista Mateus, ele cita a perseguição ali, né? No caso, não a perseguição, mas o fato de Jesus ele nascer ali, ele vem ser procurado pelos magos. Aí então, quando Herodes fica sabendo da história do que estava acontecendo, o que Herodes pergunta aos sacerdotes: aonde vai nascer o menino? E aí então os homens dizem: ele vai nascer em Belém, e ele cita essa profecia aqui. Essa profecia é citada lá em Mateus, né, com referência ao local onde Jesus iria nascer. É interessante, né, que
o Antigo Testamento ele foi preciso quanto ao nascimento de Jesus. Aconteceu exatamente da forma como estava previsto. Tanto o seu nascimento como a sua morte. E aqui, ó, você vê que foi assim profetizado quem seria a mãe de Jesus, que seria uma virgem, o local onde ele nasceria, e também existem outras profecias que falam a respeito de Jesus Cristo no decorrer dos anos aí também da sua vida, ou seja, a Bíblia ela foi de forma precisa falando a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo que aconteceu. Agora, sobre essa história aqui de Lucas 2, quando o anjo aparece, ele fala assim, ó, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Quando o anjo aparece aos pastores, eu tenho uma notícia que é para ser dada para o mundo inteiro. E aí, então, o que acontece? Ele fala aí que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí ele fala, ó, vocês encontrarão o Messias, o Salvador, envolto em panos, deitado numa manjedoura. De fato foi o que aconteceu, né? Jesus estava deitado numa manjedoura, e a Bíblia diz que os pastores foram até Belém e eles viram de fato o que aconteceu. Mas eu quero ler com você hoje, pensar com você hoje o relato que está no Mateus capítulo 2. No capítulo 2 de Mateus, você vai encontrar a seguinte declaração. 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles aonde deveria nascer o Cristo. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Aí cita a profecia, ó. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor do que as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aí então aqui está confirmando a profecia de Miqueias, que eu acabei de citar para você. Herodes ele ficou assim alarmado, ele ficou preocupado. Um rei nascer aqui na cidade, aqui na minha região, como pode? O Messias nasceu? Aí vem o seguinte, ó. Tendo Herodes chamado os magos, e inquiriu deles com precisão a respeito do tempo em que a estrela apareceu, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu possa ir adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram ofertas como ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência prevenidos em sonho para que não voltasse à presença do rei Herodes, regressaram por outro lugar para a sua terra, por outro caminho para a sua terra. Vamos resumir o que eu acabei de ler para você aqui. A história aqui é a seguinte: Jesus havia nascido, mas Herodes não havia ficado sabendo do nascimento de Jesus Cristo. Aí então vem os magos da Pérsia e eles vieram para adorar o Messias, porque eles viram algo diferente, uma estrela aparecer, a estrela de Davi. Aí então essa estrela ela aparece
apareceu e os magos que eram estudiosos da Bíblia, eles ficaram cientes de que a profecia estava para assim se cumprir. Se você estudar o livro de Daniel, você vai perceber que há uma profecia ali de 70 semanas, aonde se refere a respeito da vinda do Messias. E o fato é que ali em Daniel 9 fala a respeito do período em que o Messias apareceria e de fato aquela profecia, segundo os estudiosos da época, ela estava para se cumprir, o tempo já estava para terminar, mas e o Messias que não apareceria? E aí? Aí então esses estudiosos aqui, esses homens, os magos, eles eram conhecedores da palavra, então eles ficaram cientes, eles ficaram atentos. E Herodes, é interessante, né, que Herodes e o povo ali da Judéia não estava atento para o nascimento de Jesus. Aqui vai um alerta para você que é um cristão, você que carrega a Bíblia, que você que vai para a igreja, você que se diz assim um cristão autêntico, fique atento, porque assim, foi o povo que estava com a Bíblia naquele tempo, o povo de Deus que estava com a Bíblia na mão, que ficou desapercebido com respeito ao nascimento de Cristo. Então, tem muita gente que precisa se atentar para o fato das profecias. Muitas vezes estamos como aquele povo do passado, deixando a palavra de Deus de lado, quando não deveríamos deixar. Aqui, né, diz que Herodes alarmou-se, e assim toda Jerusalém, e os magos, eles estavam procurando, até que eles foram informados, né, pelos sacerdotes ali de Herodes, ali que o Messias iria nascer em Belém. Aí então eles decidem ir até Belém, mas o recado de Herodes é o seguinte, ó, vocês vão até Belém e se informem a respeito do nascimento do menino, que lugar ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Olha que pretensão. Mas você acha que Herodes queria adorar Jesus aqui? Não. Ele estava com medo de perder o seu trono. Aí então ele queria o seguinte, ó, os magos vão, se informam a respeito do nascimento do menino, e aí quando eles voltarem, eles trazem a notícia de onde eles estão, e eu vou lá e mato o menino. Satanás estava por trás aqui dessa situação. Mas os magos foram, segundo a palavra de Deus, diz que a estrela estava guiando eles e parou exatamente na casa. Jesus não estava mais na estrebaria. E aqui nós temos um detalhe, importante você se atentar. Hoje no presépio, né, quando as pessoas usam o presépio, que colocam ali no Natal, as pessoas colocam ali os magos como se os magos estivessem chegando no momento em que Jesus Cristo havia nascido. Mas o texto aqui no Evangelho de Mateus nos dá a entender de que os magos, eles passaram um tempo, ou seja, entre o nascimento de Cristo e o aparecimento dos magos, passou-se um tempo. Não se sabe precisamente o tempo, que a Bíblia não nos informa, mas a Bíblia chega a dizer aqui que quando Herodes dá um decreto para matarem as crianças que deveriam ser mortas deveriam ser de 2 anos para baixo, que dá a entender de que Jesus já tinha pelo menos ali cerca de mais de 1 ano ali, e Herodes não havia percebido. Aí então o fato é que quando Herodes na verdade, quando os magos chegam até Jesus, eles levam alguns presentes que são presentes assim muito importantes. É importante você destacar aqui, ó. Aqui diz no verso 11 que eles trouxeram presentes, né? E eles deram ouro, incenso e mirra. O ouro era
algo assim que, na verdade, que era muito tido pelos reis da época, né? O ouro era um presente, assim, que simbolizava que Jesus é o Rei dos Reis. Isso aqui faz lembrar uma passagem de Amós, né, que diz que o Senhor Deus é o dono do ouro e da prata. Então, o fato deles trazerem ouro para presentear Jesus Cristo é de fato simbolizando que ele é o Rei dos Reis, conforme diz Apocalipse 17, verso 14. Agora, quando eles trazem incenso, o incenso era algo que era próprio dos sacerdotes. Se você ler o livro de Levítico, o livro de Êxodo também, você vai encontrar em várias passagens os sacerdotes usando incenso para queimar o incenso ao Deus vivo. Ou seja, eles usavam isso no santuário, lá no passado. E aí, então, o que acontecia? O incenso era queimado a Deus como uma oferta. Então, o fato de os magos trazerem incenso a Jesus é uma simbologia de que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. E a mirra era algo assim tido pelos profetas da época, né? Assim, os profetas usavam muito isso e era algo próprio de alguém que tinha bons ensinamentos, coisas assim a serem ensinadas. Então, o fato é que a mirra representa aí, né, o fato de Jesus ser o escolhido de Deus para ter aí para guiar o seu povo pelo caminho certo e também de certa forma Jesus aqui na Terra ele também era considerado como um profeta. Então, ó, o Rei dos Reis, o sacerdote e o Senhor dos Senhores, poderíamos dizer assim. De certa forma, agora nós podemos entender o seguinte, que esses magos eles escolheram fazer algo com Jesus que nós precisamos fazer todos os dias. Adorar Jesus Cristo na nossa vida, no nosso cotidiano, deve ser a nossa prioridade. Jesus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, na minha e na sua vida. Esses homens, eles fizeram isso de coração. Agora eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Se você ler o restante do relato aqui, que não vai dar tempo eu ler todo, mas Herodes, quando se viu enganado pelos magos, o que ele faz? Os magos, eles foram instruídos por Deus a não voltarem por aquele mesmo caminho para falar com Herodes, porque Herodes queria matar Jesus. Então, quando Herodes percebe que ele foi enganado, ele então manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A intenção era matar Jesus Cristo. Satanás estava ali, de certa forma, querendo matar Jesus, mas ele perdeu no nascimento de Cristo. Essa guerra aqui foi de fato perdida, porque olha só, o que aconteceu lá atrás o que aconteceu naquele momento foi o seguinte, que Jesus Cristo ele foi para o Egito com Maria e José, e lá eles ficaram até que todos aqueles que queriam matar Jesus haviam sido mortos, ou seja, eles morreram. E aí então Maria e José voltaram para a região da Galileia e ali se estabeleceram aonde Jesus foi criado, né, na cidade de Nazaré. E ali Jesus ele foi ali de certa forma criado. Mas queremos dizer que na verdade eu quero dizer para você o seguinte: ou você vai ter a atitude dos pastores e dos magos hoje na sua vida, que é adorar Jesus, reconhecer Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, ou você vai ter a atitude de Herodes, que é rejeitar Jesus, dizer não para ele, e você ainda querer perseguir aqueles que falam de Jesus. Qual é a decisão que você vai tomar?
É muito fácil você hoje colocar no presépio, né, os magos, ali o bebê Jesus nascendo, aquelas coisas, né, tem a árvore de Natal que o pessoal está fazendo muito por aí, e se fala muito no Papai Noel numa época de Natal, né? E se fala muito pouco em Jesus. Eu quero desafiar você a falar mais em Jesus, a permitir com que Ele nasça hoje no seu coração. E nessa noite o Espírito Santo está falando com você, filho, deixa eu nascer, deixa Jesus nascer no teu coração. Deixa Jesus entrar na tua vida e fazer de você uma pessoa vitoriosa pela graça e pelo poder de Deus. Amém? Eu posso fazer uma oração por você? Quero orar com você nesse momento, para que Deus restaure a sua vida, para que você seja salvo, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento, entregar nossa vida completamente a Ele. Ó Deus eterno, soberano, Criador, obrigado porque ao Jesus nascer aqui na terra, o Senhor Jesus veio como um ser humano. Ele desceu do seu trono como um homem e veio aqui para nos resgatar do pecado, para nos trazer a salvação, a vida eterna. Eu oro, Deus, pela vida dessa pessoa, da sua família, para que nesse momento, ó Deus, a obra seja feita, para que o Espírito Santo trabalhe aqui nesse lar, nessa casa, e faça uma obra de inteira, assim, de uma obra de inteira, Senhor, de entrega ao Senhor. De fato, e sabemos que o nosso coração precisa ser inteiramente entregue ao Senhor. Que a obra do Senhor seja feita nesse lar, nessa família, Senhor. Eu sei que nesse momento, Deus, tem pessoas que estão orando e dizendo: Jesus, nasce no meu coração, transforma a minha vida. E assim como o Senhor transformou a vida de Maria e de José, que o Senhor também transforme a vida desse casal, desta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, e assim esteja com você. Eu agradeço a você pela audiência. Assim nós vamos encerrando aqui a programação no ao vivo. Amanhã tem mais. Nós vamos estar estudando mais da Palavra de Deus aqui nas ondas da Coração FM, continuando esse assunto, um assunto muito interessante, certo? Vem aí o programa Consultório de Família para você que está ouvindo a programação em casa pela rádio, e assim que Deus abençoe a você e a sua família. Agora vamos encerrar aqui a programação. Eu vou colocar uma canção do Gessé de novo. E eu vou encerrando aqui a live nesse momento, certo? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós assim nessa noite.